Rebeldes americanos enfrentaram a maior superpotência militar da época. Numa guerra de desafios terríveis. Para derrotar os britânicos, precisaram de serviços de inteligência. Vencer doenças. E achar novos caminhos de luta para sua causa revolucionária. América, a saga dos Estados Unidos. Revolução. Cidade de Nova York, portal da América do Norte. Hoje é a capital do mundo financeiro. Com população de 8 milhões de habitantes. Em junho de 1776, eram apenas 20 mil. E se preparavam para se defender contra a maior invasão terrestre da história americana. Cinco quilômetros a norte de Wall Street, onde hoje fica o cruzamento da Rua 23 com a Avenida Lexington. Rebeldes cavavam trincheiras para se defender no bairro de Kips Bay. O comandante em chefe do exército rebelde era o general George Washington. Ele já tinha expulsado os ingleses de Boston. Uma vitória surpresa contra forças superiores. Mas ninguém duvidava de que os ingleses voltariam. Rapidamente se aproxima a hora. Da honra e do sucesso desse exército depende a segurança de nosso país que sangra. Joseph Plum Martin foi inspirado a lutar sob o comando de Washington. Alistou-se com apenas 15 anos. O jovem agricultor se reuniu a milhares de voluntários não treinados. Nosso exército revolucionário era diferente. Era de uma nação que ainda não era nação de verdade, só começava. E nós enfrentamos a maior superpotência da época. Os inexperientes recrutas de Washington estavam para enfrentar o mais bem equipado e mais poderoso exército do mundo. Em 29 de junho, 45 navios de guerra britânicos se agruparam ao largo da ilha de Manhattan. Esses navios eram as maiores máquinas de guerra da época. Construídos com mais de 2.000 árvores centenárias. Cada uma levava centenas de soldados e estava armado com até 64 canhões pesados. Agora! Capazes de arremessar uma bala de canhão em um alvo a 2 quilômetros de distância. Outros 350 navios já haviam zarpado para se juntar a eles. O plano britânico era aterrorizar os rebeldes até se submeterem.
Mas isso os inspirou a resistir. Em 2 de julho, na Filadélfia, foi convocada uma reunião de emergência do chamado Congresso Continental, a recém-formada Assembleia constituída de 50 representantes das 13 colônias. Entre eles estavam radicais como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams. O que debateram foi nada menos do que uma alta traição, a total independência da Inglaterra. Isso era punido com a morte. Estamos em meio a uma revolução, a mais completa da história do mundo. Era o nascimento da democracia americana. Temos de esperar grande derramamento de sangue para chegar lá. Havia representantes que achavam que os rebeldes não tinham chance. Estamos para desafiar a tormenta em um barquinho de papel. Mas os céticos foram superados na proporção de 5 para 1. E em 4 de julho de 1776, os representantes ratificaram um documento que mudaria o mundo: a Declaração da Independência Americana. Consideramos essas verdades como evidentes, que todos os homens foram criados iguais e foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Pense bem. Estavam dizendo que nossos direitos não vêm de um rei ou de um governo. Nossos direitos vêm de Deus. E, além do mais, eles não podem ser tirados, são inalienáveis. Cada grupo, negros, mulheres, gays, todos entendem que a declaração diz que eles também são americanos. Então, a declaração é o credo americano. Entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Você não fica indiferente quando lê essas palavras. E você sente a empolgação de ser parte de alguma coisa muito profunda. Podemos ser livres. Agora, soldados como Plum Martin lutavam pela independência. Em 21 de julho, 2 vasos de guerra britânicos abriram fogo sobre Nova York. Agora! Deve ter sido um choque. Nova York até então era uma cidade pacata de negócios. Então havia apoio significativo aos rebeldes. Mas também havia muita gente ainda leal ao rei. Um mês depois, Joseph Reed, secretário de George Washington, viu a frota inglesa se reunir ao largo de Nova York. Eram mais de 400 navios, a maior força-tarefa naval inglesa até o dia D. – 32.000 soldados britânicos estavam para invadir a ilha de Manhattan. Era o dobro do número de rebeldes. Reed ficou aterrorizado. Quando olho e vejo a prodigiosa frota que reuniram, não posso deixar de me espantar com o fato de pessoas navegarem quase 5.000 quilômetros com tantos riscos e custos só para roubar, pilhar e destruir outras pessoas, porque não querem pôr suas vidas e riquezas a seus pés. A cidade de Nova York não experimentará ataque semelhante até 11 de setembro de 2001. Mas os rebeldes acreditavam estar do lado certo. A diferença para mim era que o exército inglês lutava por um rei, mas os americanos lutavam por suas vidas. Plum Martin foi um dos 500 homens de guarda em Kips Bay. Dê uma olhada.
O que os olhos viram foram 4 navios ancorados. Estávamos ao alcance dos mosquetes deles. Phoenix. Eu lia claramente o nome do navio, apesar de estar abaixo da popa. Rolar canhões! Vamos com isso, vamos! Vamos! E o ataque começou. Em setembro de 1776, Nova York estava sob ataque. Leve isto! Já! Em 1 hora, 2.500 tiros de canhão britânicos esmagaram as defesas rebeldes. Quatro 4.000 soldados britânicos atacaram Manhattan. Um casaco vermelho britânico tinha, em média, 6 vezes mais experiência de combate do que um rebelde. Voltem à formação! O exército de Washington foi vencido. Fiquem recuados! E bateu em retirada por um antigo caminho dos nativos americanos, que se tornará a Broadway. Em 20 de setembro, a cidade ocupada estava em chamas. Ninguém sabe quem começou o fogo, mas em 2 dias, 1/4 da cidade estava destruído. Isso dá a sensação de como as pessoas queriam ser livres, como iam resistir. A cidade incendiada, a cidade ocupada, dá uma ideia de como queriam a liberdade. Milhares de rebeldes prisioneiros de guerra foram atirados em navios-prisão no porto de Nova York. O mais notório foi o HMS Jersey, apelidado Inferno. Um prisioneiro foragido, Robert Sheffield, registrou sua experiência. O ar era tão fétido que, às vezes, a lâmpada não continuava acesa, porque os corpos não eram retirados antes de estarem mortos há 10 dias. 9 entre 10 prisioneiros morreram. Há um memorial no Brooklyn aos que morreram nos navios-prisão ingleses no porto de Nova York. Milhares de americanos. 12.000 prisioneiros morreram nos navios, 3 vezes o número dos mortos em batalha. A perda de Nova York foi a primeira derrota de Washington como comandante em chefe. Enfrentando enorme desigualdade, ele levou a batalha para o interior. Com isso, ele iria revolucionar a guerra no século XVIII, com novas armas, novas regras de combate e um novo tipo de soldado. Vamos matar uns casacos vermelhos. Em junho, um novo exército britânico de 8.000 homens desceu do legalista Canadá. Liderado pelo general John Burgoyne, um dos melhores oficiais de cavalaria e militares britânicos.
Burgoyne foi para o sul, acompanhando o rio Hudson. Seu exército era uma cidade móvel. Os soldados eram acompanhados por 2.000 mulheres, entre ajudantes e esposas. Duzentos carroções de suprimentos levavam 84 toneladas de munição, assim como prataria e porcelana para as refeições dos oficiais. O plano de Burgoyne era simples. Ele caminharia 270 quilômetros para o sul, de St. John, no Canadá, até Saratoga, no interior profundo da colônia de Nova York. Dali, ele se ligaria às tropas britânicas vitoriosas da cidade de Nova York, cortando as colônias em dois. Mas desde o início, o avanço de Burgoyne foi cheio de dificuldades. O problema é que estavam no que podemos chamar de campanha de contra-insurreição, e a passagem deles pelas terras e as ofensas que impingiam aos fazendeiros criavam inimigos em todo lugar. Washington passou a usar uma tática quase sem precedentes na Europa: a guerra de guerrilha. E também homens com habilidades aprendidas nas fronteiras. Então esse exército se reuniu com milicianos, com lenhadores, com franco-atiradores. E não lutou pelas regras. Os soldados britânicos eram treinados em batalhas campais. Agora enfrentavam franco-atiradores rebeldes ocultos na densa floresta. Seu líder era Daniel Morgan. Designado por Washington como coronel de uma tropa de elite de 500 fuzileiros. Ele foi um homem que se fez sozinho, apesar de não ter estudado em uma grande escola. Ele era um homem esperto, era durão e estava pronto. E queria muito subir quando viesse a hora. Era o homem perfeito para usar na hora certa. O caminho de Burgoyne o levou a densas florestas. As árvores, antes cortadas para fazer navios ingleses, agora serviam de bloqueio aos rebeldes. Os britânicos se tornaram alvos fáceis e seu avanço foi reduzido a 1,5 km por dia. A marcha para o sul foi um tormento de 6 semanas. Mas os franco-atiradores tinham mais do que o terreno a seu favor. Os homens de Morgan estavam armados de rifles longos, leves e com um cano de pelo menos 1 metro de comprimento, disparavam balas de calibre 50 ou 12,7 milímetros. Baseados numa arma de caça alemã, os fuzis tinham uma inovação exclusiva. Estrias dentro do cano faziam girar a bala, o que a estabilizava e lhe conferia uma precisão mortal. Armado com esse fuzil, o atirador podia atingir um alvo a 250 metros de distância, o dobro do alcance do mosquete inglês. Primeiro, Morgan eliminou os batedores americanos nativos. 400 nativos se aliaram aos britânicos para preservar a terra de seus ancestrais.
Mas agora Morgan e seus homens usavam táticas dos nativos americanos contra eles. Atacavam usando velocidade, discrição e surpresa. Após 3 meses, todos os batedores estavam mortos ou desertaram. Levaram com eles seu conhecimento do terreno. Os rebeldes passaram a novos alvos, adotando uma tática que reescreveria as regras da guerra. Agora! Em 1777, quando a guerra pela independência entrava no 2º ano, Nova York e outras partes das 13 colônias estavam em mãos inglesas. Na densidade das florestas, os rebeldes passaram a mirar o exército do general Burgoyne. Seus homens estavam sob o fogo de franco-atiradores rebeldes, que usavam uma nova e controvertida tática. Os 2 exércitos lutaram perto de Saratoga. Ali, os rebeldes quebraram as regras da guerra no século XVIII e começaram a atirar em oficiais britânicos. O plano era deixar os soldados sem liderança. Os oficiais eram mais educados, conheciam as linhas de comunicação e conheciam exatamente as ordens. Eram a fonte para chegar a um bom resultado na batalha. No 53º Regimento Britânico, 10 dos 11 oficiais foram mortos ou feridos. Isso pôs os britânicos na defensiva. Foram reagrupados sob o comando do general Simon Fraser, que liderou o contra-ataque. Daniel Morgan, no comando dos franco-atiradores, agiu rápido. Suba naquela árvore e atire no casaco vermelho montado no cavalo branco. Seu melhor homem era um atirador de fronteira analfabeto irlandês, Tim Murphy. Ele errou o primeiro tiro. Para a esquerda! O segundo passa de raspão no cavalo. Tá muito alto. Recarrega, vai! Vamos acertar! O terceiro tiro foi fatal. Pode-se dizer que quem quer que tenha atirado a bala que matou Simon Fraser fez tanto quanto qualquer pai da pátria para constituir a independência americana. Sem liderança, os britânicos perderam 1000 homens. O dobro das perdas rebeldes. Em 17 de outubro de 1777, o general Burgoyne se rendeu. Foi um momento decisivo. A vitória persuadiu a maior rival dos ingleses, a França, a entrar na guerra do lado americano. E a marinha francesa vai forçar os ingleses a lutar em 2 frentes, terra e mar. A aproximação do inverno faria o exército de Washington enfrentar seu maior desafio, em Valley Forge, na Pensilvânia. No frio gélido, os homens construíram 900 barracas em apenas 40 dias, mas estavam extremamente mal equipados. Era um exército de 14.000 homens, sem abrigos. O Congresso Continental não mandou recursos para o exército. E com força de vontade, coragem, liderança, com envolvimento, ele tinha de unir o exército no inverno terrível.
Joseph Plum Martin, veterano da Batalha de Nova York, estava em Valley Forge. Era um lugar desolado. Estamos em condições miseráveis. Sem roupas, sem provisões e muito desanimados. A perspectiva é muito sombria. Olha, soldado, vai doer um pouco, mas aperte os dentes. O cirurgião Albedience Waldo viu o exército de Washington entrar em crise. Surpreendentemente sadio, o exército agora começava a adoecer pelo cansaço sofrido na campanha. Se não ficar limpo, vai ter de voltar para cá. Um quinto dos soldados não tinha sapatos. Com pouca água limpa, a disenteria se espalhou no acampamento. Em poucas semanas, 2.000 homens adoeceram e ficaram sem alimentos. Com os últimos 25 barris de farinha, os homens sobreviveram com um mingau, uma mistura rala de farinha e água. Quase 60% dos recrutas eram de condenados, escravos livres e imigrantes. Manter esse incontrolável exército unido acabou sendo o maior teste da liderança de Washington. O que ele tinha era a certeza de que, se queria liberdade, isso ia custar. Ia custar sacrifícios, ia custar sangue, em invernos gelados em Valley Forge. Ia custar baixas. O general Washington era um grande general capaz de erguer seu exército em Valley Forge naquele inverno e ainda lutar. Eu gostaria de ter estado lá para lutar por ele. Eu lutaria. Mas o exército de Washington enfrentou um inimigo ainda pior do que o frio ou os ingleses: a varíola. A Revolução Americana coincidiu com a pior epidemia de varíola da história dos Estados Unidos. Muito contagioso, o vírus se espalhou pelos navios-prisão. Isolados da doença por gerações, os colonos americanos tinham pouca resistência ao vírus e não havia cura. As vítimas explodiam em pústulas e chagas. O vírus se espalha no sangue e invade e mata células sadias, produzindo mais vírus nesse processo. 4 em cada 10 vítimas morrem. Quando a varíola chegou a Valley Forge, rapidamente se espalhou pelo amontoado de barracas. Tendo sobrevivido à varíola quando criança, Washington decidiu fazer uma aposta. Foi um dos mais ousados experimentos da história militar americana. Seus cirurgiões tinham ouvido falar de vacinação em escravos africanos. Colheram pus de uma vítima da varíola. E o espalharam em cortes feitos na pele de um paciente sadio. A inoculação espalhou a infecção, mas em velocidade muito menor. Uma semana após a exposição, os glóbulos brancos da vítima tinham criado anticorpos que mataram os vírus antes da doença se espalhar. Mas era uma perigosa corrida contra o tempo. Para sobreviver, o sistema imunitário do paciente tinha de trabalhar mais rápido do que o vírus, ou ele sairia do controle. 1 em cada 50 inoculados morreu. Para a maioria, a aposta de Washington compensou. Novos casos de varíola caíram de vários milhares para poucas dezenas. Vamos lá! Mas para vencer a guerra contra os britânicos, as inexperientes tropas de Washington deveriam se tornar verdadeiras máquinas de guerra. Essa tarefa exigiria um herói improvável.
Em 1778, após ter sobrevivido ao surto de varíola em Valley Forge, o exército rebelde americano recebeu um novo recruta. Washington esperava que ele mudasse o curso da guerra. O barão von Steuben era um ex-oficial do exército prussiano, um soldado de elite cuja carreira foi arruinada por sua homossexualidade. Washington o tornou um dos homens mais poderosos sob seu comando. Washington era genial para isso. Parecia que as pessoas não iam conseguir grandes feitos, mas sob suas ordens, qualquer um ficava pronto para qualquer desafio. Ele era mesmo um grande líder. Acima. A missão de von Steuben era reinventar o desmoralizado exército rebelde para que enfrentasse os ingleses em campo aberto. Nossas armas estão em condições terríveis, cobertas de pó. Nossos homens estão literalmente nus, alguns no verdadeiro sentido da palavra. Von Steuben começou por treinar disciplina com os recrutas de Washington, que ele achava diferentes de todos os que tinha treinado antes. O gênio dessa nação não pode ser comparado com o prussiano, ou austríaco ou francês. Assim, você diz a seu soldado, faça isso, ele faz. Mas aqui, sou obrigado a dizer, essa é a razão pela qual você deve fazer isso, e aí ele faz. Von Steuben trouxe ordem, disciplina e higiene a Valley Forge. Mudou as latrinas para longe dos locais de habitação, reconstruiu as cozinhas do lado oposto do acampamento e organizou as barracas por regimento e companhia. Também escreveu um manual de treinamento, partes do qual são usadas por militares americanos até hoje. Mas depressa! Vamos! Von Steuben formou um corpo de elite de 100 homens com quem treinou táticas europeias de batalha. Levanta! Vamos! Cada um treinaria outros 100. Pra cima! Ele também deu instruções sobre uma arma nova e mortal. A baioneta iria revolucionar o modo dos rebeldes lutarem. Adicionar uma lâmina a um fuzil tornava possível o combate corpo a corpo sem ter de recarregar. Mas, talvez a coisa mais importante, von Steuben inspirou nos rebeldes um novo espírito. Bem, podemos falar de armas e de como armas mudam a cara da guerra. Isso é totalmente verdade. Mas a maior arma que você terá está bem aqui. Homens como Plum Martin saíram de Valley Forge matadores altamente habilitados. Enquanto eram retreinados, outra guerra secreta estava em curso na Nova York ocupada. Aqui, uma rede de espiões se ocupava de passar informações aos rebeldes. Seu líder era o próprio George Washington. Um homem que entrou na nossa história como alguém incapaz de dizer uma mentira, teve sucesso como comandante, em grande medida por sua capacidade de enganar. Um general inglês dirá mais tarde que Washington não venceu seus inimigos, mas os espionou melhor. Essa guerra secreta chegou ao auge quando os aliados franceses corriam para o desastre. Em Nova York, estimava-se que 20% da população continuava leal à coroa. O preço das mercadorias tinha subido até 800%. Uma de cada 5 jovens era prostituta. Para os britânicos, o comerciante Robert Townsend era um legalista. Um membro da milícia legalista que escrevia para a imprensa legalista. Mas para a rede de espionagem de Washington, seu codinome era Cooper Jr.
Em julho de 1781, Nova York fervilhava de boatos. Avistaram uma frota francesa ao largo de Rhode Island. Diziam que o plano dos britânicos era mandar navios de guerra de Nova York para um ataque surpresa. Cooper Jr. devia informar Washington para ele tentar deter a frota britânica. Os espiões usavam tinta invisível, uma fórmula desconhecida dos britânicos. Feita com ácido gálico, seu conteúdo só aparecia quando o papel era pincelado com sulfato de ferro. Levem o homem! Não! O elo seguinte da corrente era Austin Rowe, um dono de taverna de Long Island. Seu contato, Abraham Woodall, apanhou a mensagem e a enterrou em um local combinado. Outra agente, Anne Smithstrong, depois usou sua roupa lavada como código secreto, que avisou um marinheiro, que pegou a mensagem e a levou a Washington. Washington respondeu mandando tropas a Nova York para ameaçar a cidade, forçando a frota inglesa a ficar ali, no porto de Nova York. A frota francesa se afastou para fora de perigo e teria um papel crítico na próxima fase da guerra. Agora, apoiado pela frota francesa, o exército de Washington estava finalmente pronto a enfrentar os ingleses em campo aberto. Vamos! Em outubro de 1781, após 6 anos de uma guerra que os ingleses acharam que ia durar 6 meses, a Revolução Americana chegou a seu ápice em Yorktown, Virgínia. Em trincheiras, à volta da cidade fortificada, Plum Martin, agora sargento, esperava, com mais 8.000 soldados rebeldes, o sinal para atacar. O exército de Washington se reinventou. Com franco-atiradores. Para a esquerda! Com treinamento, disciplina e novas armas. E com uma rede de espionagem que salvou a frota francesa e deu aos rebeldes o domínio no mar. O que restava do exército inglês estava sitiado em Yorktown. Acuados na cidade, os casacos vermelhos esperavam por reforços. Mas na Inglaterra, essa guerra era muito impopular, além de ser extremamente cara. Esse era um caso de aguentar as ações dos ingleses por um tempo que fosse suficiente para ficarem esgotados com a luta e verem que a luta não teria fim. Era a chance de Washington de acabar a guerra com um golpe decisivo. Ele se comprometeu com a ideia de ser mesmo autossuficiente. A América era um sonho e o único modo de realizá-lo era comparecer e dar o melhor de si nesse momento e não parar até dar a esse sonho uma real existência. Plum Martin estará entre os primeiros da linha de frente. Vá com Deus. Como está, meu amigo? Bem, e você? Vou verificar. Atrás das defesas de Yorktown, 9.000 experientes soldados ingleses estavam esperando.
Estavam protegidos por uma série de postos avançados de canhões chamados fortes. Em 14 de outubro, só restavam 2 fortes. Se fossem apanhados e se os canhões fossem voltados contra Yorktown, os ingleses teriam de se render. Como estão as coisas? Chegou a hora. As baterias das nossas linhas estão silenciosas e esperamos ansiosamente pelo sinal. Os rebeldes correram 100 metros em direção às linhas inglesas, sob fogo e uma chuva de granadas. Vamos! Vamos! Uma força de 400 homens avançou e invadiu o forte britânico. Lutando corpo a corpo e com baionetas, os casacos vermelhos recuaram. Imediatamente depois que o combate cessou, fui ver o que tinha acontecido com meu amigo ferido. Ele estava morto. 34 camaradas de Martin estavam mortos ou feridos. Mas abriram caminho nas defesas de Yorktown. 2 dias depois, os britânicos se renderam e começaram a negociar a paz. Após 6 longos anos de luta, os rebeldes conseguiram o impossível. Os Estados Unidos foram o único país a ganhar sua independência dos britânicos com uma guerra. Em 30 de abril de 1789, Washington foi empossado como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, sob a nova Constituição. A liberdade cobrou seu preço. Mais de 25 mil homens perderam a vida na batalha pela independência. Mas uma nova nação nasceu. Consideramos estas verdades como evidentes, que todos os homens foram criados iguais e foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade.